Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Hoje, falar de um tema que eu acabei de ver aqui na televisão e queria compartilhar com vocês, que é a respeito do Cruzeiro, né? Eu tô vendo aqui, acabei de ver aqui agora uma parte do programa Redação Sport TV, onde a apresentadora e os comentaristas elogiando absurdamente a força do Cruzeiro no mercado, que o Cruzeiro trouxe o Gerson e não vendeu o Caio Jorge e tudo mais. Assim, elogiando demais o Pedrinho, a torcida do Cruzeiro e a apresentadora que está no programa botando o Pedrinho como herói. Pedrinho, para quem não sabe, é quem comprou o Cruzeiro, né? Em relação a SAFs, isso para mim já é uma humilhação para o torcedor do Cruzeiro, o seu time ser vendido, né? Tem um dono, o Cruzeiro hoje tem um dono, é o Pedrinho, que é dono do BH. O cara é muito milionário, ganhou o dinheiro dele trabalhando honestamente, até a gente sabe. Mas vamos falar do futebol. Impressionante essa cultura brasileira de estar presa lá na década de 90. Tá passando no Sport TV uma série muito legal, A Era dos Bad Boys, é de 1995, são 3 episódios. Eu acabei de assistir ontem, muito legal. Fala dos Bad Boys, Romário, Edmundo, Romário, Renato Gaúcho, bem interessante para quem viveu aquela época, relembrar e de mostrar como que o futebol, na sua gestão, era amadora, e quem não viveu poder ver como é que era totalmente diferente o futebol. A gente tinha a possibilidade de ver realmente o dia a dia do jogador e tudo mais. Mas voltando para o tema de hoje, que é sobre a SAF, e como que a imprensa retrata isso. Não só Cruzeiro, Corinthians, a dívida do Cruzeiro hoje, eu pesquisei aqui agora, é de 1,3 bilhões de reais. Então o Pedrinho, dono do BH, quando compra o Cruzeiro, a dívida permanece. A dívida do Atlético Mineiro, vou tentar traçar um paralelo aqui entre Cruzeiro e Atlético, que o Cruzeiro já é SAF há mais tempo. A dívida do Atlético Mineiro é 1,8 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais de dívida. Mas voltando para o Cruzeiro, então o Cruzeiro contratou o Gerson, não vendeu o Caio Jorge, né, para o Flamengo. Só que, aí que tá pra mim, esse Pedrinho, ele é empresário, milionário. Imagina você poder comprar o seu time de coração. Deve ser uma coisa muito boa. Só que ele tá botando dinheiro, esse dinheiro que ele contratou o Gerson, esse dinheiro que ele vai pagar pro Caio Jorge, ele aumentou o salário do Caio Jorge, né? O Cruzeiro aumentou o salário do Caio Jorge. Tem um vídeo muito bom do canal Mundo da Bola, vou deixar o link aqui. Não vou entrar em detalhes sobre esse vídeo, mas é muito interessante. Quem tiver interesse assiste, vou deixar na descrição do episódio. Falando como que o BAP está inflacionando o mercado e como é que isso vai derrubar as SAFs em um período curto. Então, o Flamengo, a diferença do Flamengo para o Cruzeiro, o dinheiro do Flamengo, os 2 bilhões que o Flamengo teve de faturamento, é claro que esses 2 bilhões não são para o Flamengo gastar, porque o Flamengo tem dívida, o Flamengo também tem que pagar as coisas, pagar jogador, pagar um monte de coisa, mas teve um faturamento de 2 bilhões. O dinheiro que o Flamengo contrata os jogadores, paga salário, é do Flamengo. A da SAF, Atlético Mineiro e Cruzeiro, pegando só essas duas, o dinheiro é do mecenas, entendeu? O dinheiro do Cruzeiro é do Pedrinho. Da onde que vai vir um salário para pagar o Gerson? Deveria se perguntar isso e se questionar nos programas. Deveria a todo momento falar que a dívida do Cruzeiro é de 1,3 bilhões. E essa dívida não tem como sumir, tem que pagar. O Flamengo passou por isso. A gente sabe como é que é. Você consegue um desconto aqui, outro ali, mas não vai diminuir drasticamente essa conta. E ninguém cobra isso no futebol brasileiro. Então é extremamente injusto um time que tem as contas em dias
mas nunca não, né? Mas muito dificilmente vai conseguir contratar um jogador por 27 milhões de euros, que foi o valor que o Cruzeiro pagou, que o Pedrinho pagou. Aí, esportivamente, isso é um absurdo. O Cruzeiro, que tem uma dívida de 1,3 bilhões, o Atlético Mineiro, que tem uma dívida, como eu já disse, de 1,8 bilhões, o Corinthians, que tem dívida bilionária, vários times. O Botafogo está com transfer ban. O Botafogo é um ótimo exemplo do que vão se transformar as SAFs no Brasil num curtíssimo tempo. O Botafogo está com transfer ban porque não pagou o Almada. O Botafogo está fazendo liquidação de jogador. Por quê? Chega uma hora que, no caso do Cruzeiro e do Atlético, que são torcedores que viraram dono, mas chega uma hora que não tem dinheiro. Porque não entra dinheiro nesses clubes para pagar essas contratações. Sabe? Como é que o Pedrinho, dono do BH, ele vai bancar todo o Cruzeiro? Vai chegar uma hora, mano, que ele não vai tirar mais dinheiro do bolso dele. Não tem como. Por mais dinheiro que tenha, o cara não vai ficar jogando dinheiro fora no futebol ali. Então, assim, pro Flamengo, isso é ótimo. O Flamengo é um clube associativo. Não tem dono. O dono são os sócios do Flamengo, que de 3 em 3 anos votam para eleger um presidente e esse presidente vai administrar o Flamengo. Aí tem fiscalização, é muito difícil de roubar o Flamengo lá, e tem uma fiscalização, tudo certinho. Então o Flamengo, quando contratou, por exemplo, aí, o Carrascal, o Jorginho, o Danilo, contratou agora o Vitão do Internacional, é dinheiro do Flamengo. O dinheiro do SAF Botafogo, SAF Atlético Mineiro e SAF Cruzeiro não é o dinheiro do clube, é um aporte financeiro que os donos fazem para investir no futebol. Só que é mais uma dívida que vai ficar para o clube. O Botafogo, repito, está com transfer ban de 700 mil dólares, porque não pagou o Almada. Almada que já está no Atlético de Madrid já. O Botafogo está proibido de contratar e de vender jogador, até que não pague o time dos Estados Unidos. Então, nesse vídeo que eu falei do mundo da bola, ele fala mais ou menos isso. O Flamengo vai, o que o Flamengo vai fazer? Vai inflacionar o mercado. Como assim? O Flamengo tem muito dinheiro. Então o Flamengo hoje tem condições de oferecer 30 milhões de euros no Caio Jorge. Não vou discutir aqui se o jogador vale ou não vale, mas o Flamengo hoje tem a possibilidade de oferecer 30 milhões de euros para o Caio Jorge, mais o Cebolinha, que é avaliado em 8 milhões. Só que numa negociação desse tamanho, antes do Flamengo fazer as propostas que fez para o Cruzeiro, o Flamengo entra em contato com o jogador, entra em contato com o empresário do jogador, porque não faz sentido o Flamengo ficar negociando com o Cruzeiro e o jogador falar, não quero ir para o Flamengo. Então, primeiro, o clube vai nos dois lados. O jogador dá o aval, fala, não, eu tenho interesse de ir para o Flamengo, o que vocês vão me oferecer? O que se sabe é que o Flamengo ofereceu, obviamente, um salário bem maior do que o Caio Jorge ganha no Cruzeiro em um tempo de contrato de 4 anos. E jogar no Flamengo, que é muito melhor do que jogar no Cruzeiro. Então o jogador deu o sim. Se conseguir, negociar com o Cruzeiro, eu vou para o Flamengo. O que aconteceu? O Cruzeiro não vendeu, direito deles, problema nenhum. Não vendeu para o Flamengo, só que teve que valorizar o jogador. Então, aumentou o salário do Caio Jorge. É mais dinheiro que o Pedrinho vai tirar do bolso, porque eu repito, o Cruzeiro é um time falido. Um time que tem uma dívida de 1,3 bilhões é um time falido. Até pouco tempo todo mundo lembra que o Cruzeiro não tinha dinheiro e tal. Não é porque ele foi vendido que entrou esse dinheiro. O dinheiro é do dono do Cruzeiro. Aí, uma coisa que também é bom para o Flamengo é isso. Então o Flamengo inflaciona o mercado. O Flamengo faz as propostas altas, seduz o jogador com salário maior. Aí, por exemplo, o Caio Jorge, se o Cruzeiro não dá esse reajuste para ele lá, ele vai receber menos que o reserva do Pedro. O Flamengo vai contratar um reserva para o Pedro. Não foi o Caio Jorge, mas vai vir um. O salário desse cara vai ser de 1 milhão e
1 milhão e pouco lá. Aí o Caio Jorge, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, vai ganhar a mesma coisa que o reserva do Pedro. Aí na hora de renovar contrato com o time, o cara vai falar, eu não posso ganhar menos que o reserva lá do Flamengo. O empresário é assim que negocia, é assim que é o mercado. Isso vai inflacionando tudo. Então os clubes vão ter dificuldade. Agora o Flamengo tomou um não do Cruzeiro. Tem cruzeirense comemorando isso, parte da imprensa comemorando. Não problema nenhum, o Flamengo ofereceu, o clube rejeitou, 0. A mesma coisa que o Flamengo fez. O Flamengo recebeu uma proposta pelo Léo Pereira e pelo Léo Ortiz. O Flamengo falou que não vai vender nenhum titular. Problema nenhum, é assim que funciona. Só que essas SAFs, aqui, é impressionante como que eu não vi até agora ninguém da imprensa questionar. Por que o Pedrinho, ao invés de pagar 27 milhões de euros no Gerson, um jogador que não pega esse dinheiro e já vai abatendo as dívidas, senta para negociar. Vou repetir, foi o que o Flamengo fez. Você está com dívida trabalhista, dívida com a União, você senta, negocia, paga à vista um tanto, aí você consegue desconto, tudo assim, né? Você está devendo qualquer pessoa, se você for pagar à vista, você consegue um desconto, você negocia. Faz um time para não cair, para ficar ali em 10º lugar no Brasileirão, conseguir uma Sul-Americana e vai pagando as contas. Só que não, eles não aprendem. Pro Flamengo isso é ótimo. Então, o que tá na moda hoje, dia 9 de janeiro, tô gravando aqui, são 11h08 da manhã. Resolvi falar isso com vocês porque fiquei assustado com o programa. É como se o Cruzeiro fosse uma superpotência, e não é. Não tô falando isso com dor de cotovelo. Nenhum flamenguista hoje no futebol brasileiro tem dor de cotovelo por nada, né? O Flamengo tá montando aí um time com 22 jogadores titulares. Vão ter 2 jogadores bons para a mesma posição. Isso aí já falei no último episódio que eu gravei, é indiscutível. O que, por um lado, me incomoda, mas também me deixa feliz com aquela risadinha de canto de boca, é que esses times vão explodir, Entendeu? O Cruzeiro, falando do futebol do Cruzeiro, o futebol do Cruzeiro não arrecada suficientemente para contratar o Gerson. Aí vem o mecenas, que é o Pedrinho, como eu já disse, e pagou. Mas uma hora, esse Pedrinho vai querer o dinheiro dele de volta. É óbvio. E o Cruzeiro não tem essa condição de arrecadar como o Flamengo tem. Então vai virar uma bola de neve, cada vez maior, que vai esmagar esses times. O exemplo recente, que pouca gente também fala, porque não tem muita significância, é o Botafogo, gente. O Botafogo ofereceu aquele zagueiro deles lá, é o Barbosa. O clube ofereceu o Barbosa para os outros. Todo mundo saiu do Botafogo. E o Botafogo não ficou com dinheiro, porque o Botafogo tem um dono. O dono pegou a venda de todos os jogadores do Botafogo, botou um tanto no bolso, né, que é o John Texel, que não é o John Texel, é o Grupo Rico, é uma confusão danada. O John Texel pegou, botou dinheiro da venda de jogador do Botafogo, botou dinheiro no Lyon, para o Lyon não ser rebaixado por causa de dívida, e o Botafogo está aí hoje sem time. O Botafogo não tem time. Vai vender aquele atacante que eles compraram lá, aquele baixinho lá, o Arthur. O Botafogo, tô sendo sincero, hoje é janeiro. Se continuar do jeito que tá, o Botafogo tem tudo para ser rebaixado em 2026. O Atlético Mineiro, os caras não aguentam mais, eles querem sair, eles querem vender a SAF que eles compraram. Porque não se paga. Eles já perderam alguns jogadores, não estão contratando ninguém. Então esse Pedrinho do Cruzeiro tá empolgado, milionário pra caramba, entendeu? Né? Só que vai chegar uma hora que não vai se pagar. Ele não vai ficar tirando dinheiro do bolso dele a vida toda. Você não vê falar que o Cruzeiro tem um super patrocinador ou ganha muito com direito de imagem, das transmissões. Outra coisa também, esses clubes todos já adiantaram o dinheiro das transmissões com as 2 ligas que tem.
O Flamengo não, o Flamengo tá de boa, recebe tudo certinho e tem poder de barganha, com direito de transmissão, coisa que esses clubes não têm, porque eles estão devendo, eles já pegaram o dinheiro que eles tinham para pegar. Eles pegam o dinheiro do direito de transmissão de 3, 4 anos e antecipam esse pagamento. Então, assim, para nós flamenguistas é muito bom. A princípio, pode parecer que o Cruzeiro vai ser um rival esportivamente. Pode ser que em 2026 o Cruzeiro possa ser um rival esportivo nosso, o que eu acho muito difícil. Sabe por quê? O técnico do Cruzeiro é o Tite. Vendo o programa também, Redação Sport TV, agora pela manhã, que me incentivou a gravar aqui, o grande baterista dos Titãs, do qual eu sou fã, a banda que eu mais gosto são os Titãs, o Charles Gavan, falou que elogiou o Tite, não tem como elogiar o Tite, mano, e falou que o trabalho do Tite é um trabalho a longo prazo. Eu não consigo entender isso. É claro que um treinador, quando chega no clube, tem ali um tempinho para botar a sua forma de jogar, mas o Tite é totalmente ultrapassado, sabe? Se você quer montar um time vencedor, botando bastante dinheiro, contratando jogadores caros, o seu técnico não pode ser o Tite. Então mostra, é mais um exemplo, como foi no Atlético Mineiro e no Cruzeiro, de pessoas que têm muito dinheiro, mas não entendem de futebol. Eu contratei o Tite, porra, pra gente é ótimo, nosso técnico é o Felipe Luiz. Felipe Luiz chegou no Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, ano passado que ele teve um tempo para treinar o time e tal, foi campeão de tudo. Alguém acha que o Tite vai conseguir fazer um timaço no Cruzeiro? Até porque o Cruzeiro, mesmo trazendo o Gerson, que é bom jogador, mas não tem um timaço, assim. O jeito de jogar do Cruzeiro ano passado era um time que marcava muito bem e saía no contra-ataque, que tinha o Matheus Pereira, que é bom jogador, e o Caio Jorge. Então o Matheus Pereira conseguia achar ali o Caio Jorge, mas quando foi jogar contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil, que precisou propor o jogo ali, não conseguiu nada. Então esses clubes, eles vão implodir. O Atlético Mineiro já está caminhando para implodir, para não se pagar de forma alguma, de virar um grande problema para os donos da SAF. O Botafogo já aconteceu, só que ninguém fala. E o Cruzeiro tá aí, é o queridinho da imprensa, o Pedrinho é um grande negociador e ninguém fala que a dívida do Cruzeiro é de 1,3 bilhões, é só pesquisar. Pesquisa no Google, pesquisa na inteligência artificial, a dívida do Cruzeiro é de 1,3 bilhões e o Cruzeiro não arrecada suficientemente para pagar um jogador do tamanho do Gerson, não arrecada suficientemente para dar um aumento salarial para o Caio Jorge, o Matheus Pereira, que o contrato dele termina ano que vem, esse ano aliás, né? O contrato do Matheus Pereira, que é um muito bom jogador, termina no final de 2026. No meio do ano, ele já pode assinar um contrato com outro clube. O Cruzeiro está negociando com ele. E o Matheus Pereira se valorizou pra caramba. Além disso, o que o empresário do Matheus Pereira vai falar? Não, Pedrinho, você tá com dinheiro, mano. Você pagou 27 milhões no Gerson, eu vou querer tantos mil de luva, né? Para renovar o contrato do Matheus Pereira e quero ele ganhando 2.200, igual o Gabigol ganhava. O Gabigol saiu, abriu espaço na folha. Os empresários de jogador, espertamente e de uma forma bem legal, não é crime isso, eles sabem negociar muito bem. Então o Cruzeiro vai implodir, na minha opinião. Com esse treinador Tite, não vai a lugar nenhum. O Flamengo com um elenco muito melhor do que o Cruzeiro. O Tite não conseguiu fazer nada, eu não gosto nem de lembrar, coisa ridícula. Então tem tudo para implodir muito em breve o Cruzeiro. Só que ninguém fala, sabe? É como se o Cruzeiro fosse um clube com as contas zeradas, sem dívida. É como se o Cruzeiro arrecadasse muito bem também. Porque imagina, você compra uma pizzaria. Essa pizzaria tem uma dívida de 200 mil. Você compra a pizzaria e também compra a dívida. Só que você arrecada por mês ali, vendendo pizza, 10 mil reais. Só que você tem um dinheiro guardado. Aí você vai e incrementa a pizzaria, reforma, coloca forno novo.
Só que a sua clientela continua a mesma, você continua arrecadando 10 mil por mês. Só que você investiu 500 mil nela. Você nunca vai conseguir ter esse retorno do dinheiro. É o que acontece com essas SAFs aqui no Brasil. A princípio o torcedor fica super feliz. Pô, meu clube tem dinheiro, mas não tem dinheiro, velho. Quem tem dinheiro é o dono. E o dono tá brincando no futebol. Repito, imagina você poder comprar o seu time de coração, mano. É um sonho. Só que esses times vêm endividados. Aí é uma bola de neve, como eu já disse. Então, pro Flamengo, nós flamenguistas, eu tô totalmente tranquilo para esse ano de 2026. 2027 mais ainda, 2028 mais ainda. Esses clubes SAF, que eu falo que é a SAF de paixão, né? Que é um torcedor que compra o clube. Eles vão acabar, não tem como se manter. E tem a SAF também do Botafogo, que foi um grande golpe que o Botafogo tomou, entendeu? Vai ficar, eles vão, o John Textor vai vender ou vai sair fora e vai ficar a dívida pro Botafogo. E o Flamengo, nós olhando lá de cima, lá da cobertura lá nossa, olhando lá para baixo, esse pessoal morrer endividado. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.